Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e também pela RBC 90,1 para toda grande Goiânia. E para você que nos ouve pela internet, no www.radiobrasilcentral.com.br, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje, 21 de outubro. Olha só, costumeiramente o programa Conexão Ambiental convida arquitetos e urbanistas para debater temas importantes e polêmicos das cidades, da mobilidade, das pessoas, enfim. São profissionais com habilidade no labor de estudar e compreender a cidade, suas minúcias e as relações interpessoais nelas contidas. No programa de hoje vamos fazer um pouco diferente. Convidamos estes profissionais ainda no estágio de estudantes. É ainda nesta fase de formação que sonhos e desejos podem ser maiores que a vontade de realização, ou não, diria Caetano Veloso. Nosso bate-papo de hoje é sobre a casa, a rua, a cidade e a juventude em seu estágio de formação profissional do arquiteto urbanista. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui pelos 1270 da sua Rádio Brasil Central, e também pela RBC 90,1. Olha só, para você que quer participar do nosso programa de hoje, os nossos telefones estão abertos, 62 3282 8780. O nosso WhatsApp também está aberto. Não se esqueça. Cadê o nosso número aqui? 996709875. Muito bem, anotou aí? Ok. Para o nosso bate-papo de hoje, convidamos aqui dois estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás. Kaique Tomé, coordenador geral do Centro Acadêmico dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás. Bom dia, Kaique, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental e à Rádio Brasil Central. Bom dia, primeiramente, Fora Temer, muito obrigado pelo convite aí, estamos à disposição. Beleza. Também conosco, Eliara Sandin, ela é secretária de Ensino e Assuntos Políticos e Acadêmicos do Centro Acadêmico dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás. Bom dia, Eliara, seja bem-vinda. Bom dia, Emerson, bom dia quem nos escuta. Conexão Ambiental. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui nos 1270 da sua Rádio Brasil Central e também pela RBC FM 90,1. Um bom dia para você que acaba de sintonizar aqui a nossa frequência. Hoje o Conexão Ambiental conversa, a gente fez uma coisa diferente. Geralmente aqui, quando a gente traz os especialistas para a gente debater sobre os problemas urbanos, os problemas da cidade, né, da nossa grande Goiânia, enfim, trazemos aqui arquitetos e urbanistas. A gente resolveu fazer uma experiência diferente, trazer o estudante de arquitetura e urbanismo, né? Entramos em contato lá com o Caleia, que é o Centro Acadêmico dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás. Muito bem, conosco aqui, Kaique Tomé e a Eliara Sandin, que são do Centro Acadêmico lá do Caleia da PUC Goiás. Ô Kaique, vamos começar aqui. Olha só, na gestão atual, né, do Centro Acadêmico, o nome da chapa eu achei interessante, é Ocupando e Resistindo. Eu pergunto, ocupar o quê? O que precisa ser ocupado?
Então, na verdade, o nome da chapa é Podemos. Podemos, isso. Foi até inspirado num partido de esquerda espanhol que está propondo a democracia mais participativa e tudo mais. Mas essa coisa de ocupar e resistir é um negócio que a gente prega muito mesmo, de ocupar a faculdade, ocupar a cidade, ocupar o nosso espaço urbano que está tão abandonado, né? Uhum. Então, nesse sentido, desde que a gente foi eleito no primeiro semestre, a gente tem promovido ações dentro da faculdade. A gente tem na nossa área lá da arquitetura um teatro de arena que foi feito há décadas atrás com essa intenção de ser ocupado, de ser usado para manifestações culturais, debates. E ele estava meio que abandonado ou não? Ele quase não quer usado. E aí a gente está utilizando muito esse espaço para debates sobre temas pertinentes ao nosso contexto sociopolítico atual, como a questão do papel dos movimentos sociais no direito à cidade, que é um debate que a gente fez, relação da guerra às drogas com a urbanização na cidade. O primeiro desses que a gente fez foi sobre o papel e a importância do movimento estudantil, justamente para, no início da gestão, tentar atrair mais alunos para essa mobilização estudantil, para participar, se envolver com o CA e tudo mais, se posicionar, tanto acerca das questões acadêmicas dentro da faculdade, infraestrutura, metodologia e tudo mais, quanto acerca das questões da cidade, né? Que a gente tá com muita falta de posicionamento da nossa classe, tanto estudantes quanto arquitetos urbanistas. Eliara, e essa mobilização que o Centro Acadêmico aí, né, de Arquitetura e Urbanismo da PUC, o CALEA, vem fazendo, tem surtido efeito? É fácil, é complicado atrair esse estudante de arquitetura para esse debate que o Kaique falou aqui? Não só as questões do curso, melhoria do curso, melhoria da faculdade, melhoria da universidade, investimentos, mas também essas questões políticas e sociais que está tão efervescente aí nos últimos anos. Essa é a nossa proposta principal, né? Assim, mobilizar o pessoal para questionar mais do potencial do curso e da própria juventude também, né? E da profissão de arquiteto e urbanista, da responsabilidade social do arquiteto e urbanista. A mobilização não é fácil, não. Por que você acha que qual é a dificuldade de trazer o estudante, né? Mesmo o estudante secundarista, né? Vamos dizer também, aí a gente está vendo aí algumas mobilizações, principalmente esse ano de 2016. A gente vive numa sociedade do espetáculo, né? Tá todo mundo muito distraído com o espetáculo do sistema, enfim. Então, assim, o senso crítico já é uma coisa muito ausente, né? Então, e o estudante, ele está sempre muito preocupado com aquela rotina ali da faculdade, né? Ir na aula, eu tenho que assistir às aulas, entregar os trabalhos, estudar para a prova. Ir para casa. Ir voltar para casa. Depois fazer um estágio, terminou o curso, vou procurar um emprego. Sempre essa coisa linear, assim, a pessoa não olha para os lados, né? O que está acontecendo, o que eu estou vivendo, o meu presente aqui, o que eu posso fazer, ou como que as coisas deveriam estar sendo. Você falou em sociedade do espetáculo, mas lá na Roma Antiga já não era assim? Não tinha o circo e o pão, muito espetáculo? De lá para cá, de Roma para cá, passaram-se alguns anos e a coisa parece que não mudou muito? A sensação de que a gente tem é de que não mudou muito mesmo, né? Enfim... É isso, acho que as pessoas... Muda o contexto, né? Mas a intenção de quem está no poder é muito semelhante até hoje, né? De alienar as massas e tudo mais. E o Estado colabora, né? Até hoje. Né? E me diz uma coisa, a universidade, e aí, independente de ser a particular ou a pública, ela não deveria ser um espaço de mais dessa diversidade ou essa clareza, né, de se debater as coisas, o espaço mais livre de se debater ideias, não deveria ser? Ela tem cumprido essa função? Na sua opinião, Kaique? Olha, eu posso falar assim, mais pela nossa universidade, né? Isso, que a gente tem um contato diário e tal. E
Não, para nós não estava cumprindo muito, não tem cumprido, porque é uma dificuldade para a gente fazer esses debates, por exemplo, que eu falei no Teatro de Arena, sempre querem barrar, porque não pode debate político e não sei o que e tal. Mas é uma das coisas que a gente está frisando e mostrando para os alunos que a gente... É isso, que a faculdade deve ser um lugar, e é um lugar de liberdade, de democracia, de discussão, reflexão, acerca não só do que você está estudando lá dentro, mas do que está acontecendo ao seu redor, na sua cidade, no seu país, entendeu? Ô, Kaique, como tanto você quanto a Eliara, né, vocês estão em coordenações, né, estão coordenando o centro acadêmico dos estudantes de arquitetura e urbanismo da PUC Goiás aqui, e vocês devem conversar aí com boa parte dos estudantes, né, de arquitetura principalmente, mas deve conversar com os outros centros acadêmicos também. Como é que está a cabeça desse jovem, né, que chega novo no curso e até a saída dele? Você vê um amadurecimento? Qual é a porcentagem aí de participação, vamos dizer assim, de 100 alunos que entram no curso, quanto se envolvem? Assim? A gente pode falar assim, ó, de despertar, se bem que o que vale aí não é a quantidade, a gente sempre pensa, né, quanto mais melhor, mas a qualidade desse estudante quando entra no curso superior e quando sai, a cabeça está diferente? Eu acho que de 100... é uns 10 no máximo. E assim, em geral, eu acho que o pessoal está entrando muito jovem na faculdade, então eles não têm... às vezes não sabe nem o que é aquele curso que ele está entrando ali, vai percebendo ao longo, né? E eu acho que na arquitetura tem vários, assim, né? Primeiro porque a arquitetura hoje ela é vista como uma profissão para elite, né? Quem tem um arquiteto é um artigo de luxo, né? Precisa ser mudado. E a educação nossa, em sua maioria, assim, não dá essa base de consciência e engajamento político para os estudantes, né? E nem a intenção do governo dá. Tanto que a gente está vendo aí esse projeto da Escola Sem Partido sendo prestigiado aí por muita gente, né? E a coisa vai ser debatida mesmo, né? No Congresso Nacional. E assim, então o estudante chega na faculdade, a maioria das vezes, bem alienado sobre as questões sociopolíticas que estão acontecendo na cidade dele, no país dele. E aí é difícil para a gente conseguir abrir a cabeça de uma galera que já tem seus 20 e poucos anos, de uma hora para outra, assim. Mas, como a Yara falou, é uma minoria e, a gente está acostumado com isso, porque toda militância, seja de movimentos sociais, de militância estudantil, ela sempre foi e até hoje é feita por minorias. Então, a gente tem que trabalhar para tentar unir o mais possível essas minorias, para que essa minoria tenha a maior força possível para lutar pelos nossos direitos, pelos nossos objetivos. Muito bem, a gente já volta aqui com esse nosso bate-papo. Conexão Ambiental. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui na Rádio Brasil Central e também na RBC FM para toda grande Goiânia, você sintonizado pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Hoje no Conexão Ambiental conversamos com estudantes, com representantes, os coordenadores do Centro Acadêmico Livre, né? Centro Acadêmico Livre de Arquitetura e Urbanismo, dos estudantes, né, de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Agora 8h21. Estávamos falando aqui, Eliara, o Kaique falou aliás, você falou, né, que a visão do que o estudante tem sobre a questão da arquitetura, né? Existe um glamour, assim, em torno do curso. Todo mundo que quer ser Atílio Correia, quer ser Oscar Niemeyer. Tem isso quando entra no curso? Tem esse
vislumbramento, a arquitetura dá isso, né? Tá na cabeça do estudante? Tem, assim... acho que hoje a gente tem estudado, existe até uma discussão sobre isso, né? Porque conforme a gente vai estudando a arquitetura, vai estudando os grandes nomes da arquitetura, como você falou do Oscar Niemeyer, né? E aquelas revistas de arquitetura e decoração e casa-cor, então o pessoal começa a sonhar com isso. Quando eu tiver posando para as revistas da Casa Cor e tudo mais. Mas, na verdade, é um grupo muito pequeno que está nisso, né? E, por outro lado, a gente tem 80%, mais de 80% da população que constrói suas casas sem arquiteto, sem engenheiro, né? Então, quer dizer, são milhares de arquitetos formados todo semestre disputando uma minoria de clientela que estão nas áreas nobres, né? Pois é, parece no jornalismo, né? A gente aqui, né, dos meios de comunicação, rádio, jornal, TV, né? Tem essa coisa, né? E a gente até brinca fazendo piada, olha, não tem vaga para todo mundo que quer ser William Bonner e Fátima Bernardes, não. A comunicação é muito ampla, o mercado é muito amplo e cada vez mais a criatividade, que é uma característica peculiar, né, do povo brasileiro, a gente encontra outros meios, né, e talvez e provavelmente muito mais realizáveis e satisfatórios do que esses que são vistos aí como assim o suprassumo de cada profissão. Mas eu acredito que praticamente creio que todas as profissões devem ter isso, né? Essa coisa do glamour, né? O Kaique, esse deslumbramento que talvez seja uma barreira para o estudante na hora dele se aprofundar, não só na profissão, nas possibilidades, mas também abrir mais, né, o coração, a cabeça para debates, para assuntos realmente importantes, porque a cidade, as nossas cidades, remete, né, e aí vocês vão falar isso melhor também como estudantes, quando a gente vai pensar em planejamento das cidades, há questões políticas e sociais muito importantes, relevantes, que entram e são peso forte na hora de se planejar, na hora de se discutir, né? São fundamentais, né? O planejamento não é só um desenho, né? Por exemplo, Goiânia não é uma cidade planejada, ela foi projetada, ela foi desenhada, né? Mas planejamento mesmo a gente não tem, não é à toa que a gente enfrenta uma série de problemas, né? Porque o projeto... assim, enquanto desenho, você não leva em consideração... Quer dizer, deve se levar, né? Mas a questão que você falou das relações sociais e tudo, porque a cidade não é só a construção, como a gente vê, ruas, prédios, muros. São as pessoas, as relações, né? A forma com que a gente ocupa os espaços ou utiliza do serviço. A arquitetura e o urbanismo, eles são, acima de tudo, ferramentas de transformação social, né? Então, a gente está tentando, através da nossa visibilidade como CA, passar essa consciência para os nossos colegas, né? De que há outros caminhos na arquitetura a seguir que não o mercado da arquitetura de interiores, da arquitetura das imobiliárias, que é um mercado que existe, que tem sua importância, mas que não é o único e nem de longe mais importante para a arquitetura. A gente tem comunidades sendo removidas, sendo dizimadas pelo governo junto à especulação imobiliária. A gente tem gentrificações terríveis nas nossas cidades, isso desde o princípio delas. E enquanto isso tudo acontece, a gente está no centro das cidades, dentro de um escritório fechado, projetando um apartamento de interiores para um cliente de classe média alta. E tem que ter arquitetos para esse público também, mas tem que ter muito mais arquitetos para o público que está sendo removido de uma favela na periferia. Eliara, você falou uma coisa importante, né? 80, né? Pode ser um número real mesmo, e eu acredito, 80% da população brasileira não recorre aí ao arquiteto e depois ao engenheiro na hora de construir, né? Isso se deve, por exemplo, até a falta, esse problema não está no curso, na forma como está a formação desse estudante, desse futuro arquiteto, desse futuro urbanista?
Também, com certeza. Igual você falou, em toda profissão você tem que ter criatividade para identificar essas outras demandas, né? Porque se você fica muito deslumbrado com o glamour da profissão e quer focar só aquela área restrita ali, você não vai conseguir ser satisfeito, porque você não vai alcançar, as chances de você alcançar são poucas, se você alcançar, talvez você não se identifique com aquilo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. É possível se planejar uma casa, mas bem planejada mesmo, com tudo que a arquitetura pode oferecer, né? Em termos de espaço, de luminosidade, de ventilação, de conforto, a baixo custo? É possível. A gente precisa estudar para isso, a gente tem que ser capaz de fazer isso, né? Porque senão... abaixo custo e abaixo impacto ambiental também, que é até mais importante, talvez. Nós vamos conversar isso daqui a pouquinho, essa coisa aí do impacto, da sustentabilidade da construção. Daqui a pouco eu vou perguntar por isso. Uma coisa aqui, olha só, eu fiz essa pergunta ontem, né? Assim, ela veio na minha cabeça, achei muito legal. Eliara, onde que a cidade cabe nas habilidades de um recém-formado? O que esse jovem urbanista arquiteto hoje quer mostrar para a cidade? Quer mostrar para Goiânia? Vamos falar da nossa realidade aqui. Olha, eu acho que assim, o jovem quer mostrar a cidade, não é nem, né, o jovem arquiteto, né? A juventude toda. A gente gostaria, assim, ao longo da formação, a gente vai vendo que as pessoas precisam se envolver mais com a cidade, não só a questão da participação política, mas perceber que o espaço público é de todos, não é um espaço de ninguém. Então, você precisa interferir e utilizar esses espaços, entendeu? A gente não deve tratar com hostilidade as pessoas que utilizam esses espaços porque não tem espaço privado, porque o privado tem um valor acima do público. Não deve ser assim. Kaique, quando esse estudante que está ocupando as escolas, né? E talvez a informação não chegue à maioria da população, né, sobre as reais intenções de se ocupar um espaço e reivindicar melhor estudo, melhor escola, né? Isso faz parte desse debate que você fala aqui, que é a formação desse estudante secundarista e a formação do estudante universitário? Com certeza. O estudante, quando ele ocupa uma escola, ele reivindica seus direitos por uma melhor educação e tudo mais, ele está dentro de uma reivindicação que a gente discute muito sobre, que é o direito à cidade, né? Que ele inclui o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde e tudo mais. E, então, isso faz totalmente parte do nosso contexto, assim. A gente acha, às vezes, as pessoas acham que por ser secundarista a gente não está afastado da nossa realidade. Não, tá tudo junto, assim, é uma coisa só, né? A gente está numa faculdade particular ou pública, a luta é a mesma, por uma educação de qualidade, uma educação democrática e libertadora, né? Lembrando aí que boa parte, né, dos estudantes que estão nas universidades particulares é porque não tem condição aí, tempo, tem que trabalhar manhã, tarde, à noite, e às vezes só tem a noite para estudar, recorre a um financiamento, muitas vezes público, para conseguir se formar, né? Vamos deixar isso bem claro. Não é porque está na universidade particular, porque é filhinho de pai, assim, tem recursos, né, para pagar o curso, não é muito aí não. Conexão Ambiental. Aqui na sua Rádio Brasil Central, uma ótima manhã para você que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando neste bate-papo gostoso aqui do Conexão Ambiental de hoje, que traz os coordenadores, né, dois representantes do Centro Acadêmico Livre dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Estamos conversando aqui sobre a formação desse profissional que amanhã vai ser
o profissional que vai interferir na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua praça, na sua vida, na sua felicidade, no prazer, né? Tem tudo isso, né? Tem. Quando a gente se depara com uma praça muito bem planejada, muito gostosa, arborizada, a gente sente prazer, né, Eliara? Então, assim, isso foi pensado por alguém que nos observou como pessoas, como cidadãos, e projetou esta praça, né? Eu tenho uma certa paixão, eu tenho uma certa admiração por praças. Legal, também. Olha só, o Kaique, uma pergunta bem direta aqui agora, já falando aqui da nossa cidade, Goiânia. Em que sentido aí os gestores de Goiânia, os seus prefeitos e vereadores, tanto do passado quanto de hoje, têm acertado e errado no crescimento da cidade? O que você vê como erramos lá no passado e hoje isso interfere na nossa qualidade de vida do goianiense? É muita coisa, hein? Muita coisa? Difícil até de responder, porque precisava de mais tempo aí para falar de tudo. Mas é questão da gestão de Goiânia, assim, a gente tem que voltar lá atrás, desde a primeira década da urbanização de Goiânia. Lá no tempo, lá do Atílio Correia já teve erros. Logo depois que o Atílio saiu, que ele teve um conflito com a gestão e tudo mais, os irmãos engenheiros, Coimbra Bueno e tal, eles assumiram a gestão da urbanização na cidade. E a partir de lá, desde a década de 40, a cidade já vem sendo urbanizada pelo capital, pela especulação imobiliária. A expansão urbana já começou antes mesmo da cidade se fazer, assim, né, se concretizar, com loteamentos privados sendo liberados em tudo quanto é lugar, ou as matas não sendo preservadas, e hoje a gente vê aí, mesmo Goiânia ainda sendo considerada uma cidade bem verde e tudo mais, tem muito pouco verde ainda, pelo que a gente poderia ter tido se fosse preservado, se tivesse tido uma preocupação com a preservação ambiental dos nossos parques e tudo mais, que estavam previstos no projeto original do Atílio. Tinha quase que um cinturão verde previsto no projeto, e isso já incluía Vaca Brava, o Macambira e tudo mais, e foi tudo desrespeitado, né? Aquela região ali entre o Lago das Rosas e o Buriti era para ser um parque só, né? Hoje em Goiânia a gente foi segmentado, foi separado. O que a gente tem de nascente, de córrego canalizado, de nascente que já está seca por causa desses né, grandes empreendimentos em lugares de fragilidade ambiental, né? É muita coisa. E outro detalhe da questão do erro lá já desde o início é o que aconteceu não só em Goiânia, mas em Brasília, Palmas e Belo Horizonte também. Nessas cidades que foram projetadas, é que eles pensavam nas residências, mas para quem iria comprar, para quem ia para as cidades, construir as cidades, eles não pensaram onde essas pessoas iam morar e que não tinham condição de comprar ali naquelas áreas, né? E aí essas pessoas iam invadindo as matas ciliares, o que era barracão foi virando cidade, né? Foi virando eu lembro muito, por exemplo, eu conheço um pouco, né, Brasília, o Distrito Federal, o plano piloto ali. Já morei ali no Guará 2, né, cidade satélite de Brasília, mas o Núcleo Bandeirante foi foi o primeiro espaço assim fora de Brasília que foi construído justamente para trabalhadores, né, recém-chegado em Brasília, era chamada Cidade Livre, Cidade Livre ali no Núcleo Bandeirante. E aí depois, logo na sequência, à medida que outros trabalhadores foram chegando para a construção de Brasília, foram colocados em regiões mais afastadas, onde hoje é a Ceilândia, Taguatinga, isso que você fala, Kaique, cada vez mais afastados, né, do plano original, que é o plano piloto, feito para pessoas que realmente poderiam comprar, né, a alto custo, as casas e apartamentos ali do plano piloto. Goiânia não foi diferente, né? Goiânia não foi diferente. Mas eu queria voltar aqui uma questão que o Kaique falou aqui, que é a questão da arborização, do verde. Se utiliza muito a questão ambiental como propaganda, como publicidade, né, de uma cidade sustentável, etc. E a gente sabe que os problemas são muitos, são grandes. Basta chover, né?
basta chover para a gente ver quantos problemas existem em Goiânia. Agora, quando não chove, o calor é justamente a falta de arborização. A gente sente nesse período de calor, né, Eliara? Nossa, pois é, mas estão aí cortando árvores, né? Assim, a gente Todos os entende dias. que quando as árvores são cortadas, lá tem uma justificativa, são as raízes e não sei o que e tal. Mas muitas vezes eu acho que poderia ser pensado em outras soluções. A quantidade de arquiteto que tem aí que poderia estar pensando em outra solução. A coisa não está perdida, é só falta de usar a cabeça mesmo, eu acho. De coisas que não foram planejadas anteriormente, Isso. que foram problemas, mas assim, temos alternativas assim, para que Goiânia fique, para baixar essa temperatura, para que nesse período de calor seja menos sofrível para quem precisa trafegar pela A rua. arborização é o mais simples, né? E uma árvore, ela é capaz de resolver uma série de outras coisas, né? Porque ela despolui o ar, né? Além de contribuir na questão da umidade. Umedece o ar, né? A evaporação, Isso. que refresca e tudo. E a ventilação também, tem uma professora, Alana Jubeck, ela fala que a copa da árvore funciona como um ventilador, né? Porque ela distribui a ventilação e tudo. E Então, aí a prefeitura, quando ela arranca uma porrada de árvore na área central da cidade, de décadas de existência, e aí fala que vai plantar em outro lugar, quilômetros afastado, não adianta nada, porque a influência da vegetação maior é no microclima urbano daquela região em que ela está inserida. Então, se você tira de um lugar e planta em outro muito afastado, O benefício vai lá para aquele local. O benefício vai para o outro lugar daqui muitos anos, não agora. Então, o prejuízo vai ficar bem pesado. O prejuízo fica para esse local. Interessante essa coisa do microclima, que é um ponto importante, porque não tem como, por exemplo, no centro de Goiânia, pensar coisas grandiosas, porque o centro já está tomado, já está adensado, ocupado. Né? Mas é pensar em soluções pequenas e locais para a gente encontrar soluções, né? Para a gente encontrar soluções para esses problemas. Um deles é o calor, outra é a questão da umidade. Vamos ao mais um intervalo aqui no Conexão e a gente já volta. Conexão Ambiental. Nosso Conexão Ambiental de hoje debate aqui junto com estudantes de arquitetura e urbanismo da PUC Goiás as questões, os problemas, né, que nós enfrentamos em nossa grande Goiânia, em nossa cidade querida. Eu estava perguntando aqui ao Kaique, né, que é o coordenador geral do Centro Acadêmico dos Estudantes de Arquitetura, conosco aqui também a Eliara Sandim, que é secretária de Ensino, Assuntos Políticos e Acadêmicos, representando aqui o Caleia PUC. Gostei desse nome, né? Parece o nome até de uma entidade, né, grega, Caleia. né? O Caleia, né? Pareceu. Gostei desse nome, viu, o Eliara e Kaique. Mas o Kaique, a gente estava falando sobre grandes problemas, né, que atrapalham hoje o crescimento e o desenvolvimento, né, essa possibilidade de se replanejar Goiânia, o que seria já um sonho. Mas tem um projeto, né, que começou a ser construído em Goiânia, que se tornou emblemático, foi para o Ministério Público, está lá, aquela confusão, mandaram parar, que é esse projeto do Nexus. Na sua opinião aí, Kaique, por que esse projeto é um erro para a nossa cidade? Em que sentido ele é um erro? Então, o Nexus é uma questão que a gente tem discutido muito aí também. Fizemos até nossa Semana da Arquitetura esse mês, a gente fez uma festa de encerramento, o tema era Festa Sem Nexus. Fora Nexus. Usando a festa também como um protesto aí. Mas a questão, apesar da edificação do Nexus ser uma coisa monstruosa que afeta toda a paisagem urbana do local, a volumetria e tudo mais, vai afetar muito a mobilidade
a questão, o erro mesmo não é o Nexus. O erro é a legislação, é o plano diretor que autoriza a construção do Nexus. Porque ele deixa em aberto uma diretriz de ocupação de solo e não limita o adensamento na cidade. Então, por isso que a gente vê aí prédio sendo construído para tudo quanto é lado na cidade. Prédios, né? Imensas construções. Então, assim, a questão maior mesmo é a elaboração de um plano diretor eficiente e que barre esse tipo de construção. E que não seja mudado, esse plano diretor não seja mudado durante o período de vigência, né? Ou na época que ele tem que ser discutido, acho que ano que vem, né? Nós vamos discutir novamente, né? O plano diretor de Goiânia. Ele tem que ser rediscutido, né? Então, porque o último, até hoje, quem discute o plano diretor, em sua maioria, são os próprios empreiteiros e o poder público, é quem está interessado em usar ele para o seu lucro próprio. E nós, arquitetos, urbanistas e estudantes, não estamos participando disso. Eu fui numa conferência das cidades para elencar a proposta sobre o plano diretor, para o plano diretor que vai ser aprovado, vai ser revisado ano que vem, no semestre passado, e eu era o único estudante de arquitetura da minha faculdade inteira. E só tinha mais 2 colegas de Goiânia inteira lá num evento, num seminário que era para se discutir e elencar propostas para o plano diretor. Então, assim, a gente está totalmente omisso, né, na discussão da nossa cidade, e a gente tem que mudar isso e participar da elaboração do nosso plano diretor. E voltando assim, para a questão do Nexus, o plano diretor atual ele não coloca o estudo de impacto de vizinhança como uma questão prévia à aprovação do projeto, obrigatória. Então, o Nexus, o projeto foi aprovado, porque ele estava dentro da lei, realmente, por incrível que pareça, só que o estudo de impacto e vizinhança foi feito depois, fraudado, comprovadamente fraudado, tanto que a obra chegou a ser... o Ministério Público entrou aí e mandou a obra parar, né? E depois voltou, né? Por causa dos motivos financeiros que a gente conhece. Só para esclarecer aqui o nosso ouvinte, o Nexus, aqui em Goiânia, é uma construção, um empreendimento imobiliário construído aqui, para quem já conhece Goiânia, ali entre a confluência da Avenida 85 com a T63. Né? Isso? Não, com a Avenida D87. Fica onde era o McDonald's, na Praça do Ratinho. Isso, exatamente, ali. Então, assim, é um prédio imenso. Só de garagem são 8 andares. 8 andares só de garagem. Ali tem um shopping, tem centro de convenções, prédio, salas para empresas, mas assim... O que se questiona é que o tamanho, o impacto que esse empreendimento vai ter justamente naquele espaço ali de Goiânia que já é complicado. O desembargador, né? O trânsito. Sim, Eliara. Que desconsiderou, porque ele tinha sido impedido, né? O alvará foi cassado, e aí a obra foi impedida de ter início, mas daí o desembargador modificou isso lá e agora eles já recomeçaram. E aí ele disse que o prejuízo das empresas ia ser maior do que o prejuízo que a população vai ter. E disse ainda que, no caso da reanálise desses impactos, desses estudos de impacto ambiental e de vizinhança, comprovar que ele não pode ser construído ali, naquele lugar, mesmo depois de construído, aí eles impedem o uso. Mas o problema não é o uso, é a construção. Aí depois de construir, a gente vai impedir ele de ser usado e vai deixar um prédio de 40 andares vazio ali na Praça do Ratinho. Exatamente. Todo o investimento já foi feito, mas enfim, o que se não discute é justamente lá na gênese, na origem da coisa. Né? As leis não são obedecidas, leis de impacto ambiental, né? O impacto de vizinhança, a própria vizinhança que é importante não foi ouvida. Eles tratam assim, não, mas aqui tem o poder público e a iniciativa privada e tudo mais, mas o poder público ele não está ali defendendo o interesse da maioria. Ele está nem defendendo a Constituição, que manda a propriedade ter uma função social. Ele está defendendo o capital. E esse capital não é consciente
embora, né, a propaganda seja consciente, seja ambientalmente correto. Porque se fosse, não ia fraudar o estudo de impacto de vizinhança, não tem um estudo de impacto ambiental que diz que não vai ter impacto nenhum, prédio de 40 andares, ali naquela... Não sei, numa região que já é complicada. Gente, você passa ali dia de domingo naquela rua... E para um uso que não é necessário na cidade. Para ser feito um shopping, hotel e uma parte de escritórios. Sendo que a gente tem hoje aí dezenas de prédios de escritórios vazios. Isso. Não vendem e ficam ociosos aí, não cumprindo a função social da propriedade, como a Eliara falou. Então, assim, é isso, né? É uma disfunção social, se a gente tivesse um poder público, uma autoridade que exigisse o cumprimento da lei, que tivesse preocupado realmente com a cidade, com os moradores da cidade, esse tipo de construção, como o Nexus, não estaria sendo aprovado, sendo construído na cidade. Mas, Eliara, e aí nós aqui, o goianiense, o brasileiro, né, de uma forma geral, né, estendendo aí essa questão dos problemas, né, brasileiros, sociais, políticos, nós também não somos culpados, nós brasileiros, pela falta assim, de visão e de escolher de forma mais criteriosa os nossos gestores? É um problema assim, generalizado, né? Acho que é cultural também. Porque o político, o cara que hoje tem poder lá, ele também saiu dessa mesma massa onde a gente tá, né? Então, assim, se a gente não tem um comportamento ético ou consciente de que a minha atitude individual interfere no coletivo, o cara que a gente elege também não tem noção de que ele é um representante do geral, ele não é um representante dos interesses pessoais dele. Então, assim, a gente vota mal, a gente não participa das decisões políticas... olha, depois sofre as consequências. Sim. Né, essa coisa de ocupar a cidade que a gente fala é muito isso também, de ocupar a cidade, ocupar a política, participar, nos mobilizarmos, participar de audiência pública, participar das discussões que afetam diretamente a nossa vida cotidiana. As pessoas costumam achar que essas coisas, essas questões urbanísticas e tal, elas não conseguem entender a diferença que isso vai fazer na vida delas. E a gente está tentando conscientizar, principalmente o nosso meio, assim, na arquitetura, que tanto essas questões urbanísticas quanto as questões políticas, uma lei que o presidente aprova pode afetar diretamente nossa atuação e a nossa vida cotidiana. Conexão Ambiental. Oito horas e 51 minutos aqui na sua Rádio Brasil Central. Conexão Ambiental de hoje conversa com estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás. Estamos aqui com a Eliara Sandin, ela que é secretária de Ensino e Assuntos Políticos e Acadêmicos do Centro Acadêmico de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás. Também Kaique Tomé, que é o coordenador geral do Centro Acadêmico. Ô, Eliara, a cidade dos sonhos pode existir? Ela é possível? Na sua opinião? Enquanto a gente estiver sonhando com ela é possível, né? Assim, mas ela tem que sair da nossa cabeça, né? A gente perde muito tempo, eu acho, imaginando e sonhando e a gente não enxerga esses espaços de atuação que são os espaços que a gente tem que ocupar, né? Os espaços de participação e de decisão. A gente precisa ocupar esses espaços para poder viabilizar essa cidade dos sonhos, entre aspas, né? Dentro dessa atuação, o Kaique, do urbanista, do arquiteto, quando olha a cidade, quando olha a rua, quando olha o bairro, eu tive lendo uma notícia, achei muito interessante, inclusive acho que ela estava replicada lá no Facebook de vocês, eu achei muito interessante, olha só, o urbanismo pode combater o narcotráfico, eu achei ótima essa matéria. É possível planejar ao ponto de interferir numa questão social dessa envergadura?
Com certeza. Eu mesmo compartilhei essa reportagem no Facebook. A gente até fez um debate mês passado sobre a relação da guerra às drogas com a urbanização, que esse exemplo da Colômbia, de Medellín, hoje é assim, um exemplo para o mundo todo de como você pode, através da urbanização, não solucionar, mas amenizar a questão da violência e do narcotráfico numa comunidade. Porque aí, para se solucionar, aí tem que se acrescer outras coisas, como educação, saúde, o Estado tem que fornecer esses outros requisitos básicos também, né? O saneamento básico e tudo mais, cultura. Mas a gente tem sim que pensar essa questão da guerra às drogas, que é um absurdo, é uma guerra falida, sem fim, e que mata a gente todo dia na periferia, com uma política super opressora. E o urbanismo pode amenizar isso, né? Porque quando você coloca lá quando você reurbaniza uma favela, modifica o espaço, colora aquele espaço, coloca uma biblioteca, uma escola, como foi feito lá em Medellín, você já modifica totalmente a visão de mundo de uma criança que mora nessa favela. E essa coisa das cores, eu achei muito interessante. Eu estou vendo aqui, né, uma fotografia, né, dessa matéria, Eliara. E aí entra essa questão das cores, ficou bonito, né? Eu vi em algumas comunidades, algumas favelas lá do Rio de Janeiro, quando a cor entrou, aí tem muito amarelo, azul, vermelho, cor de rosa, laranjado, enfim. Então, a coisa fica bonita, prazerosa. Os pragmáticos acham que a beleza, a estética é um acessório, né? Mas, na verdade, tem uma influência no subconsciente que a gente não consegue avaliar, colocar em números ou no papel, né? Tanto é que a gente acha bonito, acha prazeroso. É gostoso de ver aquilo. Né? E a periferia, a favela e as periferias são lugares onde não chega educação, onde não chega transporte, não chega o acesso à cultura, lazer. Essas pessoas não têm nada disso. Então, assim, a urbanização, não o urbanismo do arquiteto, mas da comunidade de uma forma geral, porque as pessoas vivem a cidade, elas têm plena capacidade de dizer o que pode ser feito, né? E também o interesse político e também da iniciativa privada, tudo isso. O que a gente pode fazer é combater a segregação. Como que a gente combate a segregação? Com que a periferia tenha acesso à cultura, lazer, educação. É direito básico, né? A gente não está falando de luxo. É constitucional ter acesso a essas coisas. E não tem na realidade, a gente não vê o interesse de ninguém modificar isso. Pelo contrário. O que a gente faz é valorizar a área que já é valorizada e ignorar as que não são. Sim. Pode falar. Pois é, eu ia falar isso. Na hora de construir, por exemplo, eu coloquei aqui, falando de meio ambiente, né? Tecnologias de baixo impacto, mas tecnologias que venham a melhorar, a dar melhor condição, a qualidade de vida à população. Eu falo da população do modo geral, mas essa população, né, que mora na periferia, é possível a gente construir, então, uma ecovila, né, prazerosa, gostosa, arborizada, com muita beleza, muito prazer, a baixo custo. Com certeza, e não precisa ser uma ecovila. Cada um na sua casa já pode fazer uma diferença, praticando a permacultura, plantando suas próprias hortaliças e tudo mais, construindo as suas casas com materiais naturais, através de uma bioarquitetura que já é viável hoje, mesmo aqui em Goiânia. Na nossa semana de arquitetura que eu citei mesmo, a gente teve um dia com palestras sobre bioarquitetura e foi mostrado para a galera que é possível se construir, se fazer a bioconstrução de forma a baixo custo, com o mesmo custo da construção tradicional, mas sem impacto ambiental. E uma vontade nossa é levar isso para a habitação social, né? A gente fazer uma habitação social e de baixo impacto ambiental, também, né?
Assim, não como está sendo feito, como tem sido feito nos projetos de habitação social do Minha Casa Minha Vida, que fazem aquelas novas cidades a baixo custo, derruba tudo, afastado da cidade, sem equipamento, sem escola, né? sem nada perto, sem transporte e tudo mais. Olha só, gente, o papo está muito bom, muito gostoso, mas chegamos ao final de mais um Conexão Ambiental. Quero agradecer imensamente aqui a Eliara Sandin, ela é secretária de Ensino em Assuntos Políticos e Acadêmicos do Centro Acadêmico dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás. Legal. Obrigado, Eliara. Imagina, a gente que agradece. Quero agradecer também ao Kaique Tomé, que é o coordenador geral do Centro Acadêmico lá da PUC Goiás dos Estudantes, né, da Caleia. Esse nome, sim, gostei do nome. Obrigado, Kaique, valeu mais uma vez. O espaço convite. está aberto aqui para outros, né, para outros bate-papo, outra conversa muito interessante. Eu gostei muito de vocês. Parabéns. Continue aí nesse trabalho aí, belo e bonito e bacana que a arquitetura e o urbanismo têm a oferecer para a nossa grande Goiânia. Olha só, a produção desse programa esteve a cargo de Minéia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacobi, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Krah. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes, aqui na Rádio Brasil Central, e na RBC FM. Você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.